E aí galera, tudo bem? Começando aqui mais um nosso programa dentro do canal noticioso aí, investindo na bolsa. Queria primeiramente convidar vocês aí que assinassem o nosso canal, ele está crescendo aí a cada dia aí e com a participação de vocês aí, é bom indicar, quem gostar do vídeo, clica no sininho, né? Estamos com a presença luciosa aqui mais uma vez do Matheus Nunes, né? Assessor credenciado da XP. E hoje nós vamos falar aí do Bolsa chegando a 100 mil pontos, né? Mais uma vez, né, Matheus? Novamente chegando aí próximo, perto dos né? 100 mil pontos. Vamos ver se dessa vez o negócio vai de uma vez ou se vai bater e voltar de novo, né, Rodrigo? É uma grande questão, assim, todo mundo já deve ter ouvido falar aí essa história da Bolsa 100 mil pontos aí e tal, né, que acabou virando um grande ícone, né, ou seja, esse rompimento aí é quase um marco histórico. É um marco histórico. Então ela já passou algumas vezes, ela sempre. Eu vou mostrar daqui a pouco no computador como é que ela chega fica um canal ali, mas é uma zona de resistência muito grande, mas que abre um universo de possibilidades, né, Matheus? Vamos falar um pouco disso, o que acontece? Essa reforma chegando, a Previdência chegando, a perspectiva de uma baixa de juros, a Bolsa começa e dinheiro. Fala um pouco o que você enxerga desse cenário aí agora. Hoje a gente tem um cenário aí que aparenta ser bastante promissor, né, Rodrigo? A gente tem a reforma da Previdência cada vez mais aí caminhando, sim, com todas as limitações que o governo tem, é claro, tem que fazer algumas concessões, tem que cortar um pouco do tamanho da reforma. A reforma começou com mais de 1 tri, já está se falando em reforma aí de 800 bi, entendeu? Então, conseguiram enxugar ela bem, mas a gente tem uma inflação aí que está controlada, entendeu? A expectativa de inflação para o ano já está aí bem abaixo de 4%, 3,84%, né, segundo o boletim Fox. Cada vez mais se fala também em corte de taxa de juros, né, Rodrigo? Então, segundo o boletim Fox, aí é possível que se chegue até o final do ano aí em uma taxa de juros de 5,75%, alguns falam até mesmo em 5%, outros falam um pouco mais, mas de toda forma é esperado já que vai acabar ficando, né, embaixo dos 6,5, entendeu? Que é interessante. Então juntando todos esses fatores aí, isso é um cenário bem interessante para crescimento de bolsa. A bolsa também está sendo aí negociada a múltiplos, né, bastante atrativos, por volta aí de 12 vezes. Então, por mais que esteja também aparentemente alto, né, tá perto da máxima histórica, mas a gente sabe também que tem vários indicadores aí que apontam que tem um potencial de crescimento ainda maior para da 120, bolsa. O pessoal fala 115, 120. Isso, né? A própria equipe de análise aí da XP Investimentos fala que a bolsa aí é o melhor ativo hoje no Brasil e fala ainda mais, um dos melhores ativos do mundo inteiro, enquanto a gente tem bolsas de diversos mercados, tanto os países desenvolvidos aí, quanto os emergentes que estão andando de lado, sofrendo aí com essa questão comercial entre Estados Unidos e China. Também estamos passando por um período aí, meio conturbado com relação à taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, Japão, mas enquanto isso tudo está acontecendo no Brasil, a situação está bem mais favorável e o Brasil tem conseguido aí oferecer ganhos, maiores ganhos, né? Assim, isso. Tem um potencial de alta bem maior no Brasil, né? O cenário brasileiro tem conseguido sobrepor aí esse cenário externo que está mais conturbado. Então, assim, resumindo isso tudo que eu falei, Rodrigo, eu acho que, por mais que aparentemente esteja caro, bolsa perto aí da máxima histórica, tem sim um potencial de alta, entendeu? O que acontece muito é o seguinte, o que o Matheus está explicando, por exemplo, eu mesmo tinha dinheiro aplicado no CDI, na época que a gente tinha uma taxa aí de 13%, 14%, o que acontece? Quem está com dinheiro aplicado no CDI a 14%, 15% ao ano, não vai querer mexer com nada, né? Ou seja, o dinheiro está lá rendendo, embora seja um juros irreal, né? Porque a maioria disso é inflação, você tem uma rentabilidade aí de 15%, 16%, até 18%, eu já peguei. Quando vai abaixando a taxa de juros, o que acontece? O cara começa a falar, eu vou ficar aqui ganhando 5% ao ano, menos de 0,5% ao mês, então ele começa a buscar as novas perspectivas. A Bolsa é uma boa oportunidade que a turma vai e entra nisso aí, porque começa em busca de ganhar
mais do que 5% ao ano, que convenhamos é muito pouco. Então, ou seja, é a hora que as pessoas começam a investir mais no país, ou seja, o cara falar, em vez de ficar com dinheiro na poupança, eu vou montar um negócio, em vez de fazer, eu vou comprar alguma coisa, comprar um imóvel, então a economia começa a girar. E a Bolsa, na verdade, eu tenho percebido no pouco tempo que eu tenho mexido, que ela é assim, literalmente ela é um reflexo mesmo, não tem nenhuma coisa que reflete tão bem como está a economia do que a Bolsa de Valores, porque é onde os caras entram com dinheiro e saem com dinheiro, né? Sim, tem uma certa até antecipação, eu diria que talvez a Bolsa não reflete nem tão bem como que está a economia, mas acho que ela reflete muito bem aí a expectativa que as pessoas têm pro país e para a economia como um todo, entendeu? Então, tanto assim, é que eu acho que desculpa te interromper, esses 100 mil pontos é um reflexo que sim, a proposta da Previdência vai ser aprovada. Agora, o que está se... Então, por isso que ela já chegou próximo aos 100 mil pontos de novo, né? Porque já existe uma certeza que vai ser aprovada. A questão agora vai ser o quanto ela vai ser desidratada. Seria isso? Por isso que ela chegou aos 100 mil pontos? Até mesmo em Brasília, assim, que tem se ouvido falar, que comentando aí com o pessoal da equipe de análise política da XP, são poucos aí os deputados que realmente batem de frente, falam, não tem que ter reforma. Mesmo os de esquerda já estão começando a falar e tal, né? Os governadores, isso. Eles querem adequar, vamos falar assim. Tem a maior parte deles, ou pelo menos grande parte deles, eles falam o seguinte, tem que ter reforma, mas não essa aí do Bolsonaro, essa aí não dá. Mas eles já admitem, né, que tem que ter alguma coisa positiva, né? Isso é positivo, porque se o pessoal já admite que tem que ter alguma reforma, então o mais provável que aconteça é que passe essa daí, mas eles vão tentar aí modificar o texto ao máximo, buscando aí favorecer ele próprio ou o eleitorado dele. Então a gente percebe nitidamente, nós vamos ver aqui o que acontece, a gente percebe nitidamente que o mercado ele antecipa, como o Matheus falou muito bem, ele não reflete nem o que está acontecendo, ele antecipa o que ele acredita. Então o mercado ele já percebeu que essa reforma vai passar com menos dificuldade, não vou falar com mais facilidade, com menos dificuldade do que se imaginava que ela passaria, né? E agora o que está sendo pautado, igual você falou daquele... que está tendo uma confusão lá na Câmara dos Deputados, que até o Paulo Guedes falou, xingou e tal, que ia perder, estava tirando o pessoal do Legislativo, né, da reforma, enfim, vai dar essas confusãozinhas, mas o simples fato dela ser aprovada, a Câmara... Nós vamos passar aqui para o gráfico aqui para estar discutindo aqui exatamente, mostrando algumas peculiaridades aqui, ó. Tá vendo aqui? A gente chegar aqui no gráfico, se a gente vai ver isso aqui, é a bolsa que está 99.404, Matheus. Então você pega aqui, por exemplo, ó, vamos fazer aqui o que a gente chama aqui de... A gente está dentro de um canal aqui que a gente chama isso de consolidação, né? Que, ou seja, a bolsa fica operando dentro disso aqui, ó, ela fica... dentro desse sobe e desce aqui. Isso aqui a gente já está vivenciando isso há muito tempo que a gente está vivenciando isso. O que nós chegamos aqui hoje? Ó? Nós chegamos nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, que é o de rompimento aqui. A partir do momento da perspectiva agora, que até vai responder o nome desse programa que a gente está fazendo hoje, que é o seguinte, está na hora de comprar? Eu acredito que está na hora sim de comprar. Claro que tem que escolher melhor as ações, mas a ideia aqui é que nós vamos romper esse... Vou até voltar aqui um aqui, ó. Nós vamos vir aqui agora nesse último cenário aqui, nós vamos fazer isso aqui, vamos romper e vamos subir. E vamos, né, em sentido aí bem... Não saberia te falar para onde, mas nós vamos sair desse canal que a gente está vivenciando aqui de consolidação, aonde ele fica entre 90, de 92 basicamente até 99 mil, que a gente já está nisso aí desde o começo do ano, desde o final do ano passado, né? Até mesmo desde o final aí de janeiro, né? A bolsa teve bastante volatilidade, subiu, desceu várias vezes, que acabou formando esse canal aí, né? Esse canal. E é uma coisa curiosa, uma coisa que eu sempre falo com relação a esses assuntos, é exatamente o seguinte, por incrível que pareça, é um produto que você acaba de uma maneira ou de outra pegando e colocando ele a partir do momento que você compra ele, a partir do momento que ele fica caro. É uma coisa engraçada. A ação da bolsa, para quem mexe com gráfico, tá, a teoria, você compra ele quando está caro e vende quando está barato. Por quê? Para refletir isso aí, voltando aqui para o gráfico aqui, o que acontece é que enquanto ele está dentro desse canal aqui, ele fica nesse momento de consolidação, dificilmente se acerta o ponto certo de entrada e saída. Então a ideia é que no momento que ele rompe,
tanto aqui para cima, aqui nessa parte superior aqui, você compre aqui um exemplo para que você pegue a alta. E se ele for descer, no momento que ele rompe esse que a gente chama de suporte aqui, você ganhe também nessa possível queda aqui. A ideia seria comprar depois que já tivesse dado algum sinal de tivesse força, sinalizando, né? exatamente. Pra cima mesmo. Então, o cenário, se você parar para pensar, é um cenário que é muito interessante agora pensar em se comprar, né? Ou seja, tem muita ação que está realmente, por exemplo, uma coisa curiosa que está acontecendo, eu nem sei como é que seria o nome exato disso que eu vou falar, se você olhar nos outros momentos, você percebe que tem algumas ações que elas estão fora do preço de quando a Bolsa estava em 100 mil pontos. Então isso pode ser uma oportunidade. Por exemplo, uma que tem alguns problemas internos lá, mas a própria Suzano mesmo. A última vez a Suzano estava quase R$50 e a Bolsa estava 100. Né? É claro que a Suzano está tendo um problema aí de balanço lá, de uma dívida, a EBITDA dela ficou muito ruim, enfim, mas ela está 30 e poucos reais. A própria Petrobras... Até revisaram o preço da Suzano, né? Antes estava o preço-alvo da Suzano aí, estava em 60, baixaram isso para 40, teve essa questão aí do resultado da empresa mesmo, mas também teve outras questões, né? Como por exemplo o dólar e também o preço da celulose, mas é legal olhar isso, igual você falou, Rodrigo, que você pode achar, por mais que também a bolsa esteja num valor mais elevado, existem papéis aí que você pode procurar aí que talvez estejam ainda mais baratos do que a própria exatamente, bolsa aonde todo, você né? vai conseguir pegar essa alta. Por exemplo, a própria Petrobras, na última vez que a bolsa chegou a 100 mil pontos, ela estava 29,50. Então hoje ela está R$2 abaixo. Olha, é claro que existe uma conjuntura aí parcial da coisa, tem alguma coisa acontecendo com essa empresa que também modifica o preço dela, é óbvio. Mas você consegue, o que nós estamos querendo falar com isso, assim, isso nem é uma afirmação sobre a Petrobras e a Suzano, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte, ela chegou no momento, né, que ela está se preparando para romper essa linha que eu expliquei no gráfico aqui, que é uma linha de resistência e vai embora aí para 105, 110, 115, 120 ou, né, nem sei até onde que ela pode ir, e é a hora que você vai ganhar 15, 20%. Então assim, dá uma olhada, porque eu acho que é um momento, sim, é claro que ainda tem que ter muita tranquilidade, esperar os fatos políticos que impactam muito, mas tem que ter um grau de atenção maior, porque vai ser uma oportunidade aí de você ganhar, se der tudo certo, vamos parar para pensar em 20%, 15%, nós vamos falar em 3 anos de aplicação no CDI, né? Então, um cenário muito oportuno, você pode ganhar em 3 meses, 4 meses, o que você ganharia em 3 anos. Sim. E até aproveitando para comentar o que eu já tinha comentado em outro programa aqui, Rodrigo, tem aí uma expectativa de que, caso de fato a reforma da Previdência seja aprovada, além de tudo isso que eu já comentei, investidores internacionais entrem no Brasil com maior força, entendeu? A percepção que se tem é que o investidor internacional ele prefere esperar a coisa ficar um pouco mais clara, ficar mais bem definida e talvez perder um pouco aí do potencial de ganho. Talvez o investidor internacional ele prefira entrar em bolsa a 110 já com a reforma aprovada do que entrar em bolsa aí a 100 pontos, mas com uma chance real aí de talvez, por menor que seja, não ser aprovado, entendeu? Isso é o tipo de coisa que pode ajudar aí a dar volume para a bolsa e suportar aí o aumento dos preços, entendeu? É uma coisa muito interessante isso que eu estou falando, a gente está chegando nesse ponto. Eu até uma coisa que eu fiquei pensando essa semana, agora a gente tomando café pela manhã, eu cheguei a falar para o Matheus, fica nessa coisa, por exemplo, eu vi ela até 89 mil umas 2 semanas atrás, falei, gente, esse trem vai cair mais um pouquinho. Fiquei na expectativa que ele fosse voltar mais um pouquinho para eu poder comprar. Eu até cheguei a falar no programa aqui que estaria na coisa de entrar. Você vê, ele foi para 99, perdi aí 10 mil pontos aí de coisa. Existe essa coisa, mas uma coisa que eu ouvi também e que eu acho muito importante da gente falar aqui é o seguinte, a Bolsa tem aquele ditado antigo, né? Deixou o cavalo arriado passar. A Bolsa, o cavalo arriado passa todo dia umas 20 vezes, Matheus. Então é o seguinte, para quem acha que ela já subiu, que está a 100 mil pontos, pode revisar aí a expectativa, porque eu acho que está vindo aí uma oportunidade grande de comprar, não só papéis especificamente, objetivamente para quem opera igual eu opero, mas entrar nos fundos que estão ligados a ações, enfim, todo o mercado financeiro, todo o mercado de valores vai sofrer um impacto muito grande com relação a esse rompimento dos 100 mil pontos aí da Bolsa. Não vai, Matheus? Fala um pouco sobre isso. E até um outro ponto para comentar aqui com relação a esse rompimento também,
Por exemplo, a gente tem alguns fundos de pensões, algumas instituições aí do mercado financeiro, que elas têm alguns alvos de rentabilidade que eles buscam aí entregar para o investidor, seja algum fundo de investimento multimercado, por exemplo. E se ele se compromete a entregar para o investidor, por exemplo, aí uma rentabilidade de 6% ao ano, mas acontece da taxa de juros aí cair para abaixo de 6% ao ano, esse fundo de investimento, esse fundo de pensão que até então se dava bem, conseguia entregar o seu objetivo aí simplesmente aplicando em renda fixa, a partir do momento que essa taxa de juros aí fica abaixo da rentabilidade objetivo desse tipo de fundo, eles vão ser obrigados a procurar outras alternativas para investir, para conseguir alcançar aquela rentabilidade alvo que ele se propõe, entendeu? Então, obrigatoriamente, esses fundos de investimentos que ficaram vários e vários anos aí investindo em renda fixa vão ser obrigados aí a buscarem soluções alternativas para rentabilizarem melhor. Então, tem a chance aí de que uma quantidade maior de dinheiro entre na bolsa e isso vai acabar aí pressionando o preço, jogando o preço para cima. Então é o tipo de coisa que à medida que a bolsa vai subindo, a taxa de juros vai caindo, isso tem também alguns fatores que pode continuar pressionando a bolsa para subir ainda mais. Exato. Porque na verdade é aquilo que eu falei no começo do nosso programa. Eu, por exemplo, era o Zé Rendinha fixo. Eu, na verdade, a renda fixa pagando bem 15%, 12%, eu comecei a pensar e comecei a transferir para a gente estar fazendo esse investimento aí que eu comecei em ação, investir em outros fundos, exatamente porque parou a renda fixa. Então, quando o cenário todo conspira para isso, nós falamos no começo do programa, a taxa de juros baixando. A taxa de juros baixando, tem muita gente aí, muito empreendedor aí, muito empresário, não é só no campo das ações não. O cara estava lá com o dinheiro dele tranquilo, a 15%, eu mesmo pensei nisso, quer saber montar empresa, essa confusão, né? Eu vim diminuindo as minhas empresas exatamente nessa perspectiva. Eu falei, eu vou ficar aí. É uma coisa curiosa que as pessoas acham que quando a inflação está muito alta, a turma que empreende resolve tirar capital e começar a botar dinheiro no CDI. Agora cai 3 vezes, virou 1/3. Ou seja, eu já recebo 5% ao ano, 6% ao ano em CDI, eu vou buscar outras alternativas, seja comprar ação, entrar no outro tipo de fundo, montar empresa. Então é onde que, ou seja, investir em empresas, então é onde o mercado começa a crescer. Isso, e até em um outro ponto favorável também dessa questão da taxa de juros é justamente que se uma empresa tá bastante endividada, ela tem uma dívida aí que é atrelada à taxa de juros, à medida que a taxa de juros abaixa, vai ficar mais leve para essa empresa toda essa dívida que ela possui. Isso vai beneficiar aí todo o funcionamento, todo o resultado. Ela começa a crescer, empresa, começa a sobrar mais dinheiro, ela tem que começa a vender mais, vai começar começa a contratar mais gente, porque não é para ajudar a gente, é contratar gente porque quer vender mais, para vender mais tem que fabricar mais, enfim. E aí isso vira um ciclo, né? Um ciclo vicioso que a coisa começa a engrenar. Eu acho que a gente está perto e eu acho que nós vamos ter aí, não vou afirmar porque não tem bola de cristal, a gente não fala aqui, né, em fazer previsões aqui, mas eu acho que a gente vai ter um salto aí agressivo aí na hora que isso tudo convergir aí, e eu acho que está muito perto. Então eu acho que está na hora da gente começar a escolher os fundos de investimento, está na hora de você procurar um assessor de investimento. Se estiver em Belo Horizonte, pode procurar o Matheus aqui, que representa a XP, é credenciado da XP. Ou se estiver em Belo Horizonte, quiser procurar, tem outras boas corretoras também. Mas enfim, Brasil, começa a arrumar um assessor de investimento para ele te orientar, porque o momento é oportuno, né? Porque as pessoas têm mania muito também de estar entrando na bolsa na hora que ela tiver 120 mil pontos, Matheus. Né? Ou seja, o cara fica esperando tudo acontecer, acontece tudo, ele vai e entra e não consegue ganhar. Chega um ponto também, né, que a gente está falando, tem potencial de alta, bacana, tem para onde crescer, mas também a gente sabe que isso não é infinito, né? A coisa pode sim subir, mas também vai chegar algum momento, não sei se é 120, se é 140, 160, que ela vai e dar a coisa vai ter que dar uma estacionada, vai não dá para só no período de consolidação, só subir para sempre, infinitamente também. Então, ou seja, o que é importante? Cada um tem uma característica, a gente já falou nos outros programas, cada um tem uma característica de conservadorismo, alguns são mais
doidões assim igual eu, né, Matheus? Faz umas coisas mais agressivas. Se bem que esse dia eu tô bonitinho, né? Esse dia eu tô aqueles meninos bonitinhos, conservador, né? Tô quase um vovô. Né? Não, espera, deixa cair mais que eu compro. Acabou que subiu e eu não consegui comprar. Pois é. Mas enfim, independente da sua característica, seja agressiva ou seja um cara super conservador, eu acho que é importante você começar a entender esse processo e ver aonde você se encaixa, né, dentro desse universo, seja em comprando ações, seja entrando num fundo, né, que nós já falamos nos outros programas, quem quiser assistir aí, que dá para você investir na bolsa através de um fundo, né, ou seja, tem uns fundos que você vai delegar aí a um profissional da área, ele compra um conjunto de ações e você põe uma quantidade de dinheiro lá e ele vai operar. Enfim, tá cheio de oportunidade. O próprio agora, aquele meu que estava dando errado, né, já começou a reagir, o Alaska. Já deu uma respirada. Já deu uma respirada. Então tem as oportunidades aí, é muito importante você começar a dar uma olhada, porque vai ter uma oportunidade, assim, sem muito exagero, você pode ganhar aí o que você ganharia em 3 anos numa aplicação num período curto de tempo com muita segurança, porque mesmo esses fundos, igual eu acabei citando aqui o Alaska, que é um que estou até perdendo um dinheirinho nele agora, porque a bolsa deu uma voltada aí, mas ele possivelmente ele vai dar uma estilingada aí, ou seja, ele vai subir, né? Até um detalhe que você me falou outro dia, que eu acho que é importante, que eu queria que você falasse, para quem na verdade não consegue acertar, escolher certinho qualquer ação, tem a opção do BOVA11, né? Que também sobe aí esses 10, 15% se assim for. Sim, né? Uma ideia legal para quem não quer escolher fundo de investimento, para quem quer simplesmente aí investir no índice Ibovespa como um todo, sem ter que comprar as principais ações do mercado. Tem como a gente comprar aí, né, Rodrigo? Por exemplo, o BOVA11, que é um ETF, né, é um fundo listado em bolsa, que é exatamente uma cópia e uma réplica do índice Ibovespa, entendeu? Então, você vê sempre aí no jornal falando, índice Bovespa, a gente está falando aqui, índice Bovespa, 100 mil pontos, e tem uma forma de você investir nesse índice que é justamente aí através do ETF. Então você não precisa ter que escolher a ação, você não precisa ter que ficar decidindo qual que é o melhor ativo para comprar. Você vai lá, compra o ETF, que é a BOVA11, já vai replicar aí o índice e você vai acompanhar justamente essa movimentação. Ela replica, ela faz, basicamente é idêntica ao... Isso, ela basicamente aí é a mesma coisa do índice Bovespa. Mas tem uma pequena diferença. Normalmente fica aqui, uns 3 mil pontos. Pode até colocar no gráfico aqui um pouquinho, abaixo do índice Gilberto, para o pessoal ver. Ou melhor, o que acontece é o seguinte: você vai ter, graficamente, você vai ter a mesma coisa do que. Ele segue basicamente o mesmo cenário. Mas vai estar com uma certa defasagem, um certo atraso de mais ou menos uns 3 mil pontos aí. Então, se a bolsa está 100 mil pontos, o índice Bovespa Se o índice Bovespa está 100 mil pontos, a ETF aí, BOVA11 vai estar 97. Ele está sempre seguindo. Então, ou seja, para quem, eu não sei escolher a ação, mas eu quero comprar coisa, vai ser o mesmo tipo de operação. Você vai lá e compra um lote com uma quantidade de BOVA11 e que ele vai refletir o que o Ibovespa está colocando. Então, por exemplo, se o Ibovespa subir, se você colocar no BOVA11 e o Ibovespa subir 15%, grosseiramente, o BOVA11 vai subir 15% ou varia um pouquinho ali, né? Mas é bem próximo, assim. Praticamente então, a mesma coisa. Basicamente, você tem uma opção onde você não vai precisar escolher a ação A, B ou C. Mas enfim, para terminar o programa, que eu acho que é importante a gente falar é o seguinte: tá na hora, né, Matheus? O que a gente pode falar, sim, é um momento oportuno para ter renda variável na carteira, né? Seja ação, seja o BOVA11, seja fundo. Tem que diversificar, mas é legal ter uma parte de renda variável na carteira, se isso estiver de acordo com o seu perfil de investidor também, né? Se você for uma pessoa extremamente conservadora aí, talvez por mais promissor que possa parecer, o melhor seja não colocar. Tudo vai depender também de se você tem aí uma certa disponibilidade para correr algum grau de risco, né?
Mas assim, a gente tem que observar hoje uma coisa. Outro dia, toda vez que eu falo, o pessoal, não, eles têm de bolsa, né? Ou seja, as notícias de bolsa tem uma coisa, fulano perdeu não sei o que lá e tal. Não é bem assim, não. Se o cara não fizer aquelas coisas de opção, se o cara não ficar mexendo, apostando em coisa absurda, ele pode perder-se um pouco, Matheus, igual eu já perdi algumas vezes. Tudo, igual o pessoal não existe, acha que é porque aí é o cara. Ações é muito difícil. Exatamente, não consegue perder, ou seja, pode cair 10%, né? Bom, mas enfim, perder tudo é uma coisa. E assim, o grande risco que eu sempre falei no último programa, não é o investimento, é a falta de conhecimento. E esse que é o grande risco que você tem. E o simples fato de você não querer risco te gera prejuízo, porque você deixa de fazer. Isso que eu falo, deixar de ganhar dinheiro, né, Rodrigo, é um negócio muito arriscado. A gente nunca sabe quando vai precisar de dinheiro, né? Exatamente, Então, ou seja, você ficar, digamos que esse mercado aí, não vou mexer com nada disso não, aí você fica lá cravado na poupança. Eu tenho um amigo meu ontem, curiosíssimo, ele tá com, não é um dinheiro grande não, mas tem um dinheiro, ele não põe nem no CDI, cara. Fica naquela poupança automática lá. Eu não plantei a mão nele porque tava pro telefone. Não, esse negócio é muito perigoso. Que perigo? Um CDI, você vê o que é a falta de conhecimento. CDI é um negócio perigoso, não tem risco nenhum, né, o CDI. Então você vê como é que é a falta de conhecimento. O cara começa a achar que tudo é perigoso e tal. Então assim, chama o assessor. A gente fala, repetindo mais uma vez, a gente tem o Matheus aqui que está sempre à disposição. Em todas as cidades, em todas as corretoras, você tem bons profissionais hoje, né, Matheus? O mercado está crescendo. A XP tem mais de 600 escritórios também espalhados pelo Brasil afora. Procura o cara, conta para ele o que você acredita, fala para ele que você é super conservador, pede ele para te apresentar algumas possibilidades. Hoje a própria internet, o nosso próprio programa aqui, a gente está sempre falando, pode parecer difícil para quem está assistindo pela primeira vez, eu não estou entendendo o que esses caras estão falando, mas assim, nós estamos tentando simplificar o máximo para poder passar esse conteúdo para você. Tem tudo na internet, Matheus. Sim. Hoje tem tudo. É claro que tem muita bobagem também, né? Mesmo com as bobagens que você vai ouvir, você consegue ir captando. E é importante hoje você saber mexer com isso, porque senão você está perdido. Né? Você tem que ganhar dinheiro, claro, tem que trabalhar, ter sua outra atividade, mas começar a entender porque a médio prazo o mercado de valores vai ser muito mais importante na vida do cidadão comum do que eles imaginam hoje. As pessoas não vão colocar mais dinheiro em poupança, em CDI de banco. Você vê esses bancos digitais crescendo aí, né? O próprio crescimento da Bolsa, parece que agora teve mais 10% de crescimento, né? Foi isso? De CPFs, de CPF, 10% no período de 2 ou 3 meses. Então a gente tem um cenário de crescimento, não fica fora disso não. Começa a se informar, assiste o nosso programa aqui, começa a participar se você quiser. Tem muitos grupos que você pode estar se informando. Você vai identificar dentro disso um grupo que se adapte, que tem uma característica daquilo que você quer fazer, ou seja, em conservadorismo, em agressividade, e você vai buscar. E o seu assessor pode te ajudar muito nisso. É um momento importante esses 100 mil pontos. Né? Eu vou deixar já o meu recado final, depois você dá o seu, Matheus. É um momento importante, é uma oportunidade de negócio. É muito importante que vocês comecem a avaliar essa possibilidade para vocês não perder essa onda de crescimento e de ganhar um dinheirinho. Eu acho que o que eu tinha para falar é isso. Matheus, fala e considerações finais aqui então, Rodrigo. Acho que é justamente isso que o Rodrigo falou. Tem que aproveitar mesmo esse momento de taxa de juros baixa, perspectiva bacana aí para a bolsa, para mudar um pouco aí os investimentos. Muita gente investindo em poupança ainda, tem muita coisa melhor do que isso, e os assessores de investimentos, eu inclusive, a gente está aqui para ajudar as pessoas a encontrarem boas possibilidades de investimentos, entendeu? Ajudar aí as pessoas a investir melhor mesmo e aproveitar todo esse potencial que a gente tem hoje. Beleza? Tá, gente, então nós vamos ficar aqui com o nosso programa aqui, pedir mais uma vez assim que se inscreva no nosso canal, replique o nosso vídeo aí para os seus amigos que estão começando a se interessar. Esse assunto agora, Matheus, por incrível que pareça, é um assunto recorrente nas rodas aí de conversa. As pessoas ainda estão meio assim, mas você vê que até isso já está começando, todo dia já está ficando uma coisa mais comum a gente ver. Vamos buscar isso aí, eu acho que é importante que todo mundo participe, que todo mundo ganhe o seu dinheiro, né? Seja o mais conservador, seja o mais agressivo, enfim. Procurar estudar o risco do investidor não é investimento, é o próprio investidor com falta de conhecimento. Até rimou, pode fazer até uma musiquinha no final. Mas é isso aí, eu vou agradecer a participação de vocês aí mais uma vez aí. Dá um likezinho, né? Um likezinho importante pra gente. Se inscreva no canal, aperta o sininho, é tanta coisa para o pessoal fazer, não é isso? E é isso aí. Obrigado e semana que vem a gente está de volta aí. Grande abraço. Olá, você está assistindo o Canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal.
Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!